Que bom ter você aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Você sabe, esse curso tem algumas coisas extras que você vai estar recebendo aí. A gente vai colocando os slides em PDF para você ter as imagens. E você tem o dever de não apenas aprender a Palavra de Deus, mas pregar, passar para diante esse conteúdo. Isto, em outras palavras, é o que nós chamamos de discipulado da Palavra de Deus. E você, de tabela, por estar assinando essa plataforma, está ajudando na manutenção do MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que eu espero que você venha conhecer numa oportunidade, tá bom? Então, portanto, seja aquele que faz a propaganda, o marketing desse trabalho aqui, ajude que outros possam vir também, se inscrever na plataforma e receber esse conteúdo, não somente o de hoje, que é inédito, mas das aulas anteriores e aquelas que ainda virão, tá bom? Bom, vamos então orar, pedir a presença de Deus. Vou colocar o time aqui, já estamos lá. Vamos invocar a presença do Senhor. Amado Senhor, em nome de Jesus eu te suplico que o Senhor possa estar conosco neste momento. Dá-nos amor pelo nosso semelhante, dá-nos amor por Tua palavra, dá-nos confiança nas Tuas promessas e fidelidade nos Teus caminhos. Que a Tua graça esteja conosco a cada momento, a cada dia de nossa vida, até o momento em que poderemos ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. Fica conosco, querido Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, já que nós, na oração, invocamos o nome de Deus, que tal começar a falar um pouquinho sobre isso? Nas aulas anteriores, nós já falamos sobre a criação de Adão e Eva, como que Eva, com o nome que significa aquela que traz a luz, que transporta a luz, acabava sendo para Adão um símbolo de esperança, porque o pecado entrou no mundo por Adão, porque ele foi aquele que completou 100% da humanidade comendo do fruto. Mas a salvação entra no mundo através de Eva, porque Eva é aquela que vai ser a mãe de todos os seres humanos. Daí o nome em hebraico Eva ou Ava, que significa aquela que dá a vida, que concede a vida, que carrega a vida. Agora o tempo foi passando. Você sabe que veio Caim, que matou Abel. Na aula anterior também nós falamos que Caim era aquele que, de certa forma, era esperado como sendo o Messias, mas foi uma decepção. Ele acabou se tornando o primeiro assassino da humanidade. E uma coisa que, até eu não ia falar sobre isso, mas eu vou fazer uma breve menção, que causa alguma complicação em alguns, é o que está no capítulo 4, versículo 17. Versículos 16 e 17. Depois que Caim matou Abel, diz assim: E Caim retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E o verso 17 diz: E Caim teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida, e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é o Enoque que vai ser trasladado, é o filho de Caim. E Caim edificou até uma cidade que recebeu o nome de Enoque. Bom, como é que a gente explica isso aqui? Muitas pessoas colocam a problemática da seguinte maneira. No mundo estavam Adão e Eva, correto? Eles deram à luz a 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o primogênito, depois veio Abel. Caim matou Abel, então ficaram só 3 pessoas, Adão e Eva. Sendo assim, quem é a mulher de Caim? Qual era essa cidade? Ora, a resposta para essa pergunta, para mim, está aqui na parte do Gênesis, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, a Bíblia conta aqui a genealogia de Adão, mostrando apenas os descendentes de alguns filhos de Adão, mas não de todos. E convenhamos que 800 anos dá para você gerar muita gente. E como a Bíblia fala que Adão teve filhos e filhas, tudo indica que Caim possa ter se casado com uma irmã que ele teve. Eu sei que hoje isso é meio estranho, é um casamento incestuoso, que na verdade foi até proibido por Deus na época do Deuteronômio, etc., do Levítico. Deus proibiu casamentos incestuosos. Mas talvez por alguma razão genética, o casamento incestuoso não causaria problemas antes do pecado. Você sabe, a proibição de Deus para um casamento incestuoso não tem tanto a ver com a moral, não é que é imoral um homem casar-se com a sua irmã. O que há de imoralidade nisso? O problema é genético. O casamento incestuoso causa problemas nos descendentes, a própria biologia não recomenda um casamento entre irmãos
de mesmo sangue, de mesmo DNA ali do pai e da mãe. Por ser um problema genético, o Senhor proibiu isso e considerou aquele casamento um casamento proscrito. Mas talvez com uma outra genética, antes ali do dilúvio, melhor dizendo, não antes da queda, antes do dilúvio, talvez a constituição humana permitisse casamento entre pares sem causar problemas ou sequelas na descendência. Então Deus talvez tolerou. E Caim, dessa forma, teria casado provavelmente com uma sobrinha ou com uma irmã que ele teve ali. E essa parte que fala que Caim foi e habitou na terra de Nod, ao leste do Éden, a Bíblia às vezes resume em versículos, em 2, 3 versículos, a Bíblia resume um período às vezes de 100 anos. Podem ter se passado 50 anos que Caim andou errante pela terra, depois de ter assassinado seu irmão, e depois de uns 50 anos que ele foi para a terra de Nod, e talvez encontrou depois disso uma irmã que já estava aí em idade de procriar e acabou tendo filhos com ela. Esta é a explicação que muitos rabinos dão e muitos comentaristas da Bíblia, tá bem? Agora, a Bíblia também afirma que devido à morte de Abel, isso sempre é colocado de maneira muito resumida, Adão teve relações sexuais com Eva e teve um filho chamado Sete, assim como se escreve o número 7, um filho chamado Sete, que seria aquele que haveria de assumir o lugar de Abel ali na dor de Adão. Seria uma forma de consolá-lo pela perda de Abel. E aqui diz a Bíblia, Gênesis capítulo 4, versículo 25, Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, que recebeu o nome de Enos, ou Enosh, em hebraico, que significa homem adulto. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Essa aqui é uma parte que eu queria destacar para você. Foi nesse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. O que a Bíblia quer dizer com esta nota? Você sabe, o nome de Deus é aquele tetragrama sagrado, Yod, Rei, Vav, Rei, que forma, a gente fala o nome Hashem, o nome, o Adonai. Alguns acabam lendo como Javé ou Jeová, mas além de ser uma leitura talvez não a mais apropriada, eu prefiro talvez seguir a tradição judaica de, em respeito ao nome de Deus, omitir qualquer tipo de pronúncia para falar Hashem ou Adonai. O fato é que o nome do Senhor, ele é mencionado no capítulo 2. Lembra em aulas anteriores que eu falei no capítulo 1, o Criador apenas é chamado pelo título de Elohim. E Elohim fez isso, Elohim fez aquilo, aquilo outro, e quem é esse Elohim não fala. Mas quando chega no capítulo 2 e vai apresentar a criação de Adão e Eva, ali de maneira mais pessoal, personalizada, personificada, individualizada, Deus apresenta o nome dele, Adonai Elohim, eu sou o Senhor Deus, como está na tradução aqui. Agora, esta é a forma como o narrador do Gênesis descreve o Criador. Porém, a primeira pessoa na história bíblica que pronuncia o nome de Deus, sabe quem foi? Eva. Está aqui na Bíblia. Em Gênesis, capítulo 3, quando Eva dá à luz a Caim, Gênesis, capítulo 3, diz assim, capítulo 4, diz assim, Adão teve relações com Eva, estou lendo o capítulo 4, versículo 1, Adão teve relação com Eva, a sua mulher, ela já tinha recebido o nome de Eva nessa altura, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então Eva disse, adquiri um varão, o Senhor. E aí está o tetragrama sagrado, o nome de Deus, que até eu falei no vídeo anterior que alguns comentaristas supõem que adquirir um varão, o Senhor, seria uma forma de dizer Deus se encarnou já no meu filho. Eles sabiam que o Salvador seria Deus encarnado em forma humana. Outros não aceitam muito essa explicação, também coloquei essa observação. Mas o fato é que Eva foi a primeira que invocou o nome do Senhor. Ora, se Eva foi a primeira que falou o nome do Senhor, então o nome do Senhor já era conhecido. Por que então, aqui no capítulo 4, versículo 26, tem essa nota dissonante, foi nesse tempo que começou a se invocar o nome do Senhor. É interessante esse verbo invocar. Aqui nós temos em hebraico, a palavra aparece na sua tela, é o verbo kra ou kra.
Esse verbo cra ou crá significa proclamar, clamar o nome do Senhor. Dá a entender por esse verbo invocar o nome do Senhor, que a melhor tradução seria proclamar, crá ou cará, o nome do Senhor, dá a entender que por alguma razão houve um desvio no caminho, uma apostasia, e algumas pessoas passaram a proclamar o nome do Senhor. Quando fala, por exemplo, no livro de Jonas, que Jonas se levantou para Nínive, é o mesmo verbo que aparece. Deus ordena a Jonas, cum, vaikra, ou seja, levanta-te e clama. Le Nínive, Hagdolah, ir, ou seja, a grande cidade de Nínive, levanta, cum, vekra, levanta e clama, proclama a salvação para os ninivitas. A mesma raiz verbal está aqui. Então, ao dizer que aqui começou a se invocar o nome do Senhor, dá a entender que houve uma perda do nome do Senhor. Houve uma perda. Provavelmente essa perda aconteceu porque uma vez que Abel morreu e Caim cresceu, talvez Adão teve outras filhas nesse meio tempo, e Caim acabou tendo relação sexual com uma das filhas, teve descendência com ela. Então você tinha a descendência de Caim crescendo, completamente fora dos conceitos de Deus, e com o nascimento de Sete e descendentes de Sete, que eram mais voltados às coisas de Deus, esses começaram a proclamar o nome do Senhor, chamar as pessoas ao arrependimento, ao retorno, à confissão dos seus pecados, ou seja, à reforma espiritual. Aí a história começa a contar que veio a época do dilúvio. E a época do dilúvio ela é antecipada por dois personagens que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Um seria Enoque, o outro Matusalém. Esse Enoque aqui não é o Enoque filho de Caim. Lembre que há dois Enoques. Há um Enoque filho de Caim, que era perverso, que Caim até criou uma cidade e colocou o nome do filho nela. E há um outro Enoque que ele era um amigo de Deus. E a maneira como a Bíblia descreve a vida dele é tão singela que eu não vou falar que eu invejo essa descrição, porque a inveja é pecado, mas, sinceramente, como eu gostaria que alguém falasse isto a meu respeito. Olha, Gênesis capítulo 5, versículo 22. Vou ler o 21 também. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi mais visto, porque o Senhor o levou para junto de si. Ai, gente, que coisa mais linda. Você sabe que uma das formas que nós temos de entender a Bíblia é compreender o gênio da língua hebraica. E no hebraico bíblico não existem abstratos, termos abstratos, não há isso. Tudo na Bíblia é concreto. Quem inventou essa ideia do abstrato foi Platão. É que Platão gerou o conceito de mundo das ideias, o mundo que fica lá em cima, do qual a matéria é apenas uma sombra. A partir da filosofia platônica, começou-se a imaginar conceitos abstratos que nós carregamos na língua portuguesa, através do latim, até hoje. Por exemplo, se eu pedir uma criança para desenhar para mim a saudade, não dá para desenhar saudade. Qual que é a cor do respeito? Qual o tamanho da dor? Não tem, são coisas abstratas. Se eu pedir uma árvore é concreta, tem como desenhar uma árvore, tem como imaginar uma árvore. Agora, como é que você imagina o respeito? Você pode até imaginar uma situação que exemplifica o respeito, é diferente de imaginar o respeito. Você imaginar uma situação em que um homem está saindo e uma velhinha está entrando e ele para abrir a porta para uma velhinha, isto ilustra o princípio do respeito, mas não é o respeito desenhado, como uma árvore. Se eu pedir uma criança, desenhe uma macieira, para mim fica fácil, ela desenha uma macieira. Mas na língua hebraica era diferente. Todas as coisas eram muito táteis, muito concretas. Eles têm uma ideia muito concreta da realidade. Então, enquanto na língua portuguesa nós falamos assim, seja fiel a Deus, os hebreus diziam, ande nos caminhos de Deus. Andar com Deus, ou andar nos caminhos de Deus, significa ser fiel a Deus, tá certo? E o que me chama a atenção
é que a forma como a Bíblia fala que, que Enoque andou com Deus, isso aqui está no Jussivo. Eu não sei se eu tenho aqui essa informação, não. Eu não coloquei, mas ele andava com Deus. Eu posso até traduzir o hebraico assim: Enoque e Deus se andavam. Aqui é o verbo ralar, ralar. Se andavam, ralar. Eles se andavam, porque está no imperfeito do Ripfael, no hebraico. Esse imperfeito do Ripfael dá a entender assim: Enoque continuamente andava junto com Deus, lado a lado com Deus. Para você entender isso, essa mesma forma verbal ela é usada para ilustrar uma situação na época de Davi. Eu vou ler 1 Samuel capítulo 25, versículo 15, que mostra isso aqui. Olha, quando você vai para 1 Samuel capítulo 25, versículo 15, diz assim, dos homens que estavam juntos com Davi, fala assim, olha: no entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Essa forma, estávamos no campo, dá a entender, lado a lado, um com o outro, trabalhando ali, sabe, capinando juntos, arando a terra juntos, plantando juntos, lado a lado. Então Enoque andava com Deus em tal intimidade que era como se eles se andassem. Ai, gente, permitam-me abrir um parênteses nesse estudo aqui, porque isso não pode ser só teologia, só informação, só língua original, tem que ser também apelo espiritual. Como é bom andar com Deus nos caminhos de Deus. Deus falou, andai nos meus caminhos e sejam perfeitos. Em Deuteronômio, Deus fala o seguinte, andem nos meus caminhos. É uma forma idiomática de falar, cumpram os meus mandamentos. Andar com Deus, conhecer a Deus. E eu pergunto, será que você e eu conhecemos a Deus? Jesus falou, a vida eterna é essa, João 17, 1-3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Agora, existe uma diferença entre conhecer uma pessoa e ter informações a respeito dela. Por exemplo, alguém pode ser um expert na vida de Elvis Presley. Vamos supor que alguém aí seja... Eu lembro que antigamente tinha um programa chamado Em Busca do Fusca, muito antigo. Esse programa, aliás, é antes de eu nascer, mas falavam desse programa Em Busca do Fusca, que as pessoas ganhavam um Fusca, aí você vê quão antigo que é isso, a partir de respostas. Era J. Silvestre, já morreu, que fazia esse programa. A pessoa elegia um tema, vamos supor que eu sou especialista na vida de Jesus, eu sou especialista, e ele ia fazendo um monte de perguntas, e se a pessoa fosse acertando, ia ser cada vez mais difícil, e passava uma rodada, um programa para o outro, ele era eliminado, ele chegava até ganhar o Fusca. E imagine alguém que vai num programa desse que seja expert em Elvis Presley. Ele sabe tudo sobre o Elvis Presley. Ele sabe a data do nascimento, a hora do nascimento, a hora da morte, o que ele estava fazendo. Ele sabe de cor todas as músicas. Ele sabe tudo do Elvis Presley. Mas eu duvido que ele conheça tão bem o Elvis Presley quanto a ex-esposa de Elvis Presley. Porque esse tinha informações a respeito do famoso cantor. Ela dividia a cama com ele. Era íntima dele. Ela sabia como era o cheiro dele, o gosto dele. E há informações sobre a pessoa que só perpassam no relacionamento íntimo. Eles não saem no currículo Lattes, muito menos numa tela de computador. Há pessoas, infelizmente, crentes, eu diria, que eles têm apenas informações sobre Deus. Eles sabem que Deus é Espírito, eles sabem que Deus é um Deus único constituído de 3 pessoas na Santíssima Trindade, ele sabe de cor até o Salmo, mas mais importante do que isso é conhecer intimamente a Deus. Sabe, conhecer a Deus por relacionamento. Os latinos faziam uma diferença na fé, a palavra fé é fides em latim, eles faziam uma diferença entre fidesque e fidesquá. Fidesque é aquela fé de conteúdo doutrinário, em que você crê. Eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, eu creio no julgamento final de todas as pessoas, eu creio na santidade da Bíblia, eu creio nisso. É fidesquá, em que você crê. Mas a fidesque é a fé relacional. É aquela fé daquela pessoa que você ama e tem tanta confiança. Eu me lembro agora da falecida Barbara Bush, esposa do
presidente George W. Bush pai, ela parecia muito mais velha do que o presidente e na época ela foi cancelada. Muitas pessoas falavam assim, essa mulher é ridícula, ela não parece a primeira-dama. E alguém até escreveu num tabloide lá que ela parecia mais a avó do presidente e não esposa dele. E perguntaram, talvez um repórter muito insensível, o que ela achava daqueles comentários. A resposta dela foi fascinante. Ela disse assim, o que me importa? Eu tenho o George. Para eles ele é o presidente, mas para mim ele é o meu George e ele me ama como eu sou. Quem é Deus para você? Ele é seu amigo íntimo que te ama? Ou ele é apenas uma informação teológica que você tem a respeito daquele ser supremo que criou o céu e a terra? E Jó e Deus andavam juntos. Por isso que Deus o tomou para si. Jó, à semelhança do que acontecerá com Elias no futuro, foi trasladado. Agora, deixa-me falar do outro personagem que me chama a atenção aqui, Matusalém, ou Metusalém. É interessante que o nome Matusalém significa, em hebraico, provavelmente, quando ele morrer, virá. É um nome enigmático. Matusalém significa quando ele morrer, virá. Virá o quê? Vamos fazer uma continha aqui. Eu vou até colocar no quadro e vai ficar mais fácil para você. Na Bíblia, em Gênesis, capítulo 5, versículo, vamos lá, Gênesis capítulo 5, versículo 22, diz assim, Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias, ok? Mas vamos continuar. A Bíblia diz, verso 25, Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Então olha aí no quadro. Matusalém viveu 187 anos e viveu Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Olha de novo aí no quadro. Então 187 anos é o tempo que Matusalém esperou até que nascesse Lameque. E depois que Lameque nasceu, Matusalém viveu ainda outros 782 anos, que totalizam 969 anos de idade. É o que a Bíblia diz. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhas e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então já tenho 3 informações importantes aqui. Que quando Matusalém teve o seu primeiro filho, Lameque, ele estava com 187 anos. A segunda informação, que depois disso ele viveu ainda outros 782 anos. E a terceira informação é que Matusalém viveu ao todo 969 anos. Agora vamos falar um pouquinho de Lameque. A Bíblia diz o seguinte, continuando, verso 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé. Bom, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho a quem deu o nome de Noé. Então vamos colocar na tabela aí. Lameque gerou Noé aos 182 anos. Ora, se você fizer a conta, se Lameque gerou Noé aos 182 anos, então nesse ano Matusalém tinha 369 anos de idade. É só fazer a conta. 369 anos de idade. Agora é curioso que Noé, depois, segundo a Bíblia, Matusalém ainda vivia 600 anos depois disso, porque se quando Lameque nasceu, Matusalém tinha 182 anos, estou correto? Não, 369 anos, então significa que ele ainda ia viver mais 600 anos. Tudo bem até aí? Acompanhou o raciocínio comigo? Aí nasceu Noé. E a Bíblia fala que quando Noé tinha 500 anos de idade, ele gerou Cão, Sem e Jafé. Então, quando Noé tinha 500 anos de idade, Matusalém deveria ter 869 anos. A Bíblia fala que o dilúvio caiu na terra, capítulo 7, verso 6, quando Noé tinha 600 anos de idade. Está aqui, olha. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Ora, Noé fez 600 anos de idade no mesmo ano em que Matusalém fez 969 anos de idade. Agora,
Coincidentemente, o dilúvio cai no ano em que Matusalém morre. Percebeu? Por isso, alguns pensam que o nome de Matusalém já era um nome profético. Quando ele morrer, virá. E no ano em que ele morre, vem o dilúvio sobre a terra. Muito curioso isso. Agora, com relação ao nome de Noé, nós temos aqui uma incógnita etimológica. É que Noé, muitos pensam que Noé vem da palavra nuar. Nuar significa descanso, descanso. Outros pensam que Noé poderia ter relação com a palavra Nahem, que significa consolo, porque Noé foi, de certa forma, um consolo das fadigas. Olha o que diz aqui quando o nome foi dado. E deu-lhe o nome de Noé, capítulo 5, verso 29, dizendo: esse nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. E, curiosamente, o nome de Noé pode significar ou descanso, Noá, ou pode significar consolo, Nahem. Noé deu consolo. Aí Noé teve os seus filhos e veio o dilúvio, infelizmente, sobre a terra. Eu tenho aqui um texto para vocês. Vocês se lembram que em outros programas aqui, em outras aulas, melhor dizendo, programas, eu estou com a cabeça no Evidências aqui. Em outras aulas eu trouxe para vocês aqui o épico do Gilgamesh. Vocês se lembram que eu trouxe aquele pedaço de argila? Hoje eu resolvi trazer um outro diferente. Esse aqui, olha. Esse aqui é o Gênesis de Eridu, ou o relato sumeriano do dilúvio. Esse pedaço de argila aqui, que o original está no Museu Britânico, ele conta a narrativa de um dilúvio que caiu sobre a Terra, muito semelhante ao da Bíblia. E eu já comentei a exaustão de outros textos que têm similaridades com o Gênesis, como nós lidamos com essas similaridades, as diferenças que há e por que o Gênesis não foi um plágio disso aqui. Mas já que estou falando do dilúvio, resolvi trazer mais esse exemplar aqui para mostrar para vocês, além daquele do Gilgamesh que eu já havia trazido. Algumas semelhanças e algumas diferenças. Eu vou colocar aí no quadro e você vai ver. Você tem a Bíblia, você tem o relato do dilúvio de Gilgamesh, que eu já mostrei, você tem o do Atrahasis e você tem esse que é o Eridu de Gênesis. Na Bíblia, quando termina o dilúvio, é dito que Noé envia, em primeiro lugar, um corvo e depois uma pomba para ver se as águas já haviam baixado. Quando você vai no Gilgamesh, Noé também envia pássaros para ver... o herói do Gilgamesh envia pássaros para ver se as águas baixaram. Ele envia uma pomba, ele envia uma andorinha e envia um corvo. Na versão bíblica não há menção da andorinha, mas já no Gilgamesh fala da andorinha. Na Bíblia fala que ele enviou pomba e enviou o corvo. Nesse outro, quando as águas estavam paradas para saber se elas haviam baixado, o proprietário do barco enviou andorinha, pomba e corvo. No mito do Atrahasis, que é o nome do herói sumeriano, o do Gilgamesh chamava-se Utnapishtim. Nome confuso, né? Utnapishtim. O outro mito diz que o herói que sobrevive às águas do dilúvio chamava-se Atrahasis. E o texto está fragmentado, não menciona nada sobre os pássaros. Pode até ser que tem, mas o texto estava quebrado. E no Eridu de Gênesis também não menciona os pássaros. Na Bíblia Sagrada, fala que assim que Noé saiu do barco, ele ofereceu um sacrifício a Deus. No Gilgamesh, também ele oferece um sacrifício de alimento aos deuses. Assim que acaba o dilúvio, no Gilgamesh, ele também oferece uma oferenda de sacrifícios, mas há uma diferença. É que na Bíblia, Noé sai da arca e oferece o sacrifício do lado de fora. No épico sumeriano, o sacrifício é feito dentro do barco, tá certo? No Atrahasis está fragmentado, mas também é permitido notar que após o dilúvio, um sacrifício é feito aos deuses. E no Eridu do Gênesis, também um sacrifício é feito aos deuses. Na Bíblia, Noé, que sobrevive ao dilúvio, continua mortal. No Gilgamesh, o herói se torna imortal depois de ter sobrevivido ao dilúvio. No Atrahasis não temos essa informação. E no Eridu do Gênesis também o sobrevivente se torna imortal. Finalmente, na Bíblia é dito a Noé e seus filhos para repovoarem a terra. No Gilgamesh não há nada sobre a repopulação. No Atrahasis
há um método que a população seria repovoada, mas de maneira limitada. E no Eridu do Gênesis é o mais engraçado. É dada uma ordem para que Utnapishtim, que é o mesmo do Gilgamesh, que ele pegasse pedras e semeasse o solo com pedras. As pedras, como semente, brotariam e dariam origem a uma nova humanidade. É assim que está ali o texto. Se eu pegar de maneira mais geral, eu tenho essa comparação também mais exaustiva entre o Gilgamesh e o Gênesis. Por exemplo, o tamanho do barco. Já falei com vocês, o nome do herói é Utnapishtim, enquanto na Bíblia o que sobrevive ao Gênesis é chamado de Noé. O barco tem 3 compartimentos, segundo a Bíblia, e também no Gilgamesh também ele tem 3 compartimentos. Numa das versões sumerianas, ele ao invés de levar animais, ele leva sementes de plantas para plantá-las após o dilúvio. Ou seja, há semelhanças e dissemelhanças também. Esse cavaleiro que você está vendo aí agora, ele vai aparecer na tela para você, é Irving Finkel. Irving Finkel é hoje o maior assiriologista do Museu Britânico. Eu o conheci pessoalmente lá em Londres e é interessante que ele trabalha no Museu Britânico e ali no porão do Museu Britânico ainda há caixas e caixas repletas de tabletes cuneiformes que são aos pouquinhos decifrados, porque é um trabalho exaustivo. Imagina você pegar um tablete como esse, com uma lupa, olhar texto por texto, comparar, traduzir, apresentar num congresso. E Irving Finkel descobriu ali, debaixo do porão, um tablete que foi uma versão inédita do dilúvio. Eu vou colocar de novo aí na tela e você vai ver. O tablete que ele descobriu está na mão dele aí. A foto está um pouquinho quadriculada, mas você pode ver. E o que chamou a atenção de Finkel foram 2 novidades em relação a essa nova versão sumeriana do dilúvio, que foi descoberta agora, há poucos anos. A primeira coisa que ele descobriu é que havia ali uma expressão que era inédita, que ele não tinha encontrado ainda no outro tablete. A expressão está aí, a expressão sap, que vem do verbo saná. E esse verbo saná, esse substantivo saná, na verdade um advérbio, deixe-me corrigir, um advérbio saná, ele olhou no dicionário e percebeu que saná significa de 2 em 2. É a primeira vez que encontramos numa versão paralela da Bíblia esse detalhe que a Bíblia apresenta, que os animais entrariam de 2 em 2 na arca. Isso foi inédito. Nós tínhamos muitas semelhanças anteriores que foram encontradas. O fato de depois do dilúvio soltar pombos ou corvos, o fato de depois do dilúvio ver se as águas baixaram a partir da soltura de pássaros, o fato de depois do dilúvio fazer um sacrifício, o fato de na arca levarem animais. Só que em nenhuma outra versão fora da Bíblia havia a menção de levar os animais aos pares, de 2 em 2. E ele descobriu isso nesse tablete. E isso foi interessante porque até esclarece uma aparente contradição da Bíblia. Porque numa parte, quando Deus dá a ordem para Noé levar os animais para a arca, no capítulo 7, versículo 3, diz assim, olha, também das aves do céu levarás 7 pares, macho e fêmea, 7 pares de cada animal. Na outra parte, parece que Noé só tinha que levar um macho e uma fêmea. Aí diz assim, olha, no verso 15, de todos os seres que havia fôlego da vida, entraram na arca de 2 em 2, a mesma expressão que aparece ali, para junto de Noé, eram macho e fêmea. Ora, não é uma contradição. O entrar de 2 em 2 é como aqueles pares deveriam ir entrando, e alguns animais limpos eram em número de 7, só isso. Aliás, deixa-me aproveitar que eu fiz menção disso e responder a uma pergunta que muita gente faz também. Moisés ainda não havia nascido na época do dilúvio e não havia dado as leis do Levítico, especialmente Levítico capítulo 11, que separa animais bons para o consumo dos que não eram bons para o consumo. Como é que Noé poderia saber o que são animais limpos e impuros? Aliás, lembre-se que antes do dilúvio, o ser humano era vegetariano. O ser humano não comia carne, porque, de acordo com o que diz a Bíblia aqui, a dieta de Adão era justamente a de comer sementes que dão fruto. Aqui, olha, o capítulo 1, verso 29, Deus diz para Adão e Eva, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra,
e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto servirá de alimento para vocês. E para os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por alimento. Então, de acordo com a Bíblia, antes do dilúvio, todos os animais, indistintamente, do leão à raposa, se é que era esse o filo dos animais, né? Porque os animais podiam ser diferentes, deveriam ser diferentes dos que temos hoje. Todos os animais, mamíferos, aquáticos, répteis, eles eram herbívoros, comiam ervas. E o ser humano também era vegetariano, ele não comia nenhum produto animal, muito menos a carne de animal. Quando acabou o dilúvio, aí sim, no período após-dilúvio, é que Deus deu uma ordem para Noé. Assim como você antes comia o fruto, agora você pode comer a carne. Está em Gênesis capítulo 9, versículo 3, versículo 2 em diante. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move sobre a terra servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, vocês não devem comer. Perceberam? Então Noé e os seus descendentes passaram a comer carne depois do dilúvio. Então fica sem sentido Deus falar com Noé, olha, vai entrar 7 pares de animais, macho e fêmea, a partir dos hábitos de alimentação que vão aparecer apenas no Levítico. Alguns comentaristas pensam que esses animais puros e impuros referia-se a animais para o sacrifício a Deus. Então Noé deveria levar uma quantidade maior de animais puros, porque esses animais seriam imediatamente sacrificados depois do dilúvio, como de fato ele faz o sacrifício. Então por isso que tinha que ter uma quantidade maior do que de animais impuros. Então alguns pensam que a pureza ou impureza aqui não tem relação com aquela pureza ou impureza de Levítico 11, regra de alimentação, mas apenas como sendo uma forma de prevenir que animais impuros não fossem levados em sacrifício. Ora, isso também não elimina por completo a ideia de que Deus poderia ter revelado ao patriarca as leis de saúde que ele estabeleceria depois. Não há nada que proíba esta possibilidade. Agora, continuando na questão dos pares, o Irving descobriu nesse tablete uma outra informação. Ele percebeu que ali havia uma descrição da Arca de Noé, ou perdão, da Arca de Atrahasis, como sendo circular. Eu vou mostrar para você aí na tela. De acordo com aquele tablete recentemente traduzido por Irving, esse seria o formato do barco em meio ao qual todos os animais foram levados por Utnapishtim em meio às águas do dilúvio. Ele seria redondo. Você sabe que nós temos um problema aqui com relação à arca, porque quando a Bíblia fala que Deus ordenou Noé fazer uma arca, a palavra que aparece aqui, eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus deu a seguinte ordem a Noé: faça uma arca de tábuas de cipreste. Essa palavra arca, tevá, em hebraico, ela aparece só aqui no relato do dilúvio, tevá, 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 e ela aparece também no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Deixa-me ver se é o versículo 3 mesmo. Êxodo, capítulo 2, versículo 3. Quando fala que Noé foi colocado num cesto de junco. Eu vou ler para você. Êxodo 2, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, esconder o menino Moisés, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A palavra cesto que aparece aqui no hebraico, é a palavra tevá, é a mesma palavra que aparece aqui, tevá ou tebá, é a mesma palavra. Agora, o que significa tevá ou tebá? Aí existe toda uma polêmica. O Irving Finkel, esse assiriólogo, ele levantou a possibilidade que a palavra tebá, em hebraico aqui, para a Arca de Noé, seria derivada do babilônio tabu, que significa uma forma navicular comprida, talvez com as laterais mais longas que o início, e que dali deveria o livro do Gênesis erguer a palavra arca. Pode ser, mas o problema é que essa palavra tabu, em babilônio, em caldeu, essa palavra só aparece 2 vezes
num tablete cuneiforme do sexto século antes de Cristo. Então é meio estranho dizer que isso aqui serviu de referência para Moisés escrever o Êxodo, o Gênesis. É mais provável que a palavra tevá, que ele usa para dar nome para a arca, venha do egípcio tebat. Em egípcio, tebat significa um baú, uma canastra, algo quadrado ou retangular. A partir disso, nós podemos afirmar que a Arca de Noé provavelmente tinha a forma de um retângulo e não de um barco navicular. Lembra que o objetivo da arca era apenas flutuar, não era singrar os mares indo para lugar nenhum. Noé não estava viajando em alto mar, ele estava apenas flutuando. Então a arca poderia ser uma canastra, um baú. É por isso que os tradutores da Bíblia preferem traduzir o hebraico por Arca de Noé e não Barca de Noé. E arca, você sabe, é um nome que se dá para um baú, que você guarda ali tesouros, a arca do tesouro. Então, arca é um baú, porque assim era a barca de Noé, um caixote, digamos assim. Agora tem uma outra coisa interessante. Ele fala assim, faça uma arca de tábuas de cipreste. Será que seria cipreste mesmo? Há uma dúvida, que árvore seria essa? No hebraico, a árvore que aparece é a palavra gofer, gofer. E eles pensam que gofer poderia ser alguma árvore cheia de resina, como é o caso do cipreste. Então, muitos botânicos, porque a gente cruza informações com botânicos, com biólogos, com geólogos, para ter informação sobre a Bíblia. Alguns botânicos pensam que o gofer pode ser alguma árvore resinosa, que tem resina, que tenha bastante resina, e o cipreste, pela região, talvez seria aquele que mais se aproxima. Então existe a possibilidade, não é uma certeza absoluta, que a Arca de Noé tenha sido feita por cipreste, por isso que a madeira de cipreste é traduzida aqui. E mais, diz assim, nela você colocará compartimentos e a revestirá com betume. Com betume. Aí nós temos um problema, porque o betume, ou asfalto, ele é fruto do petróleo. E o petróleo, nós sabemos, ele é um recurso, um combustível fóssil. Ora, se o dilúvio de fato aconteceu na Terra, como geólogos criacionistas apresentam, todo o processo de fossilização é posterior ao dilúvio. Foi o dilúvio que envolveu a Terra com uma água e um soterramento instantâneo, provocando os fósseis. Então não havia fóssil antes do dilúvio. Se não havia fóssil antes do dilúvio, que você não tenha um depósito de material assim como houve no dilúvio, se não havia fóssil antes do dilúvio, então não havia betume, porque não havia petróleo. E o betume é derivado do petróleo. Então, que palavra seria essa? Será que betume seria esse? É interessante que a palavra hebraica que aparece aqui também é uma palavra rara, é a palavra kofer. Kofer, lembra que o nome da madeira era gofer? Então, a arca foi feita de algum tipo de madeira chamada gofer. E ela foi betumada com kofer. Alguns pensam que provavelmente seja algum tipo de resina natural que Noé usou para fechar a arca, e não o betume, o asfalto que nós conhecemos até hoje, que é subproduto do petróleo. Ficou claro para você? E pode até ser que ao invés de cipreste, o gofer fosse algum tipo de madeira pré-diluviana que hoje não existe mais. Essa é uma outra informação que nós temos aqui sobre o dilúvio. Deixa eu ver o que mais a gente pode apontar. Ah, sim. Eu quero agora apontar para uma coisa interessante, e aqui eu vou dar o crédito. Essa parte do estudo eu devo com muito prazer a um ex-aluno meu, que hoje está terminando o seu doutorado em arqueologia nos Estados Unidos, o professor Gustavo Assis. Foi um aluno brilhante, ele e a sua esposa Marina, eu tive o privilégio de fazer o casamento dos dois, e o Gustavo publicou recentemente um artigo científico fazendo uma análise nova, inédita, que poucas pessoas haviam percebido, de qual o significado do arco que Deus coloca no céu. Eu vou ler na Bíblia para você qual foi o acordo, a aliança de Deus com Noé. A Bíblia diz que depois que acabou o dilúvio, Deus abençoou Noé e fez um pacto com Noé e falou: Noé, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Alguns até pensam que Noé pode ter tido outros filhos, porque a ordem foi para que todos eles pudessem repovoar a terra. Aí Deus coloca um símbolo
do seu acordo com Noé. E qual é o símbolo? Capítulo 9, versículo 12. Deus disse a Noé: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e você e entre todos os seres vivos que estão com vocês para todas as futuras gerações. Eu porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. É claro que, de maneira quase uniforme, todos os leitores entendem que esse arco aqui é o arco-íris. E toda vez que tem uma chuva, uma tempestade, logo depois aparece o arco-íris, comumente nós nos lembramos da aliança que Deus fez com Noé, onde ele falou: eu colocarei o meu arco sobre as nuvens. E realmente eu concordo com essa ilustração, com essa interpretação. O arco-íris é o símbolo que foi deixado na natureza por misericórdia de Deus para demonstrar o pacto que ele fez com Noé e, através de Noé, com todos nós. Eu vou colocar o meu arco no céu. Porém, pode ter alguma coisa mais profunda nisso. A palavra que aparece para arco em hebraico é a palavra keshet. E keshet significa tanto o arco, de uma maneira geral, que está no céu, como o arco de arco e flecha. Arco e flecha. E um estudo apurado de toda a cultura ali da Mesopotâmia mostrou uma coisa muito interessante: como o arco funcionava como um acordo de paz. E eu vou mostrar para você algumas imagens disso. Veja essa primeira aí na tela. Você tem aqui, em Nínive, foi encontrado esse obelisco, ele está quebrado, mas você tem um acordo de paz do rei de Nínive com outros seres humanos e também com os deuses. E se você observar bem, embaixo do símbolo da divindade existe uma mão e um arco voltado para cima. Preste atenção, eu vou mostrar, deixar mais um pouco na tela. Você tem o rei em estatura maior, fazendo um tratado de paz com vários povos submissos, e esse tratado também tem o endosso das divindades. E no alto você tem uma mão, que certamente é a mão divina, segurando um arco. Uma mão está aberta, assim, e a outra mão segura o arco desse jeito. E você vê que o arco está apontado para cima. O arco, existem outros relevos que mostram isso, esse não é o único, eu só vou mostrar alguns para vocês. O arco apontado para cima geralmente representa um acordo de paz com a divindade, com os deuses. E quando um rei iria fazer um acordo de paz com o povo, ele pegava o arco dele e virava para si. É como se os deuses também tivessem um arco e flecha. Como eles fizeram o acordo com a divindade, com a humanidade, eles viraram o arco para cima. E um rei, quando também fazia um tratado de paz, ele virava o arco para si. Vou mostrar algumas imagens para você. Olha aqui, por exemplo, a estela de Naram-Sin. Você tem Naram-Sin vencendo seus inimigos e finalmente pronto para fazer um tratado de paz. Note que ele está segurando com a mão direita uma flecha e com a mão esquerda ele está segurando junto ao peito um arco de guerreiro. Perceberam? A posição dele é justamente essa. Ele segura o arco aqui e ele volta o arco para si. No relevo anterior, o relevo de Nínive, como é a divindade que segura o arco, ela vira o arco para cima, porque está apontando para a divindade. No caso de Naram-Sin, ele vira o arco para si, no sentido de demonstrar: eu farei paz com vocês. Vamos ver mais um. Aqui também nós temos um guerreiro não denominado, pisando em cima dos seus inimigos e pronto então para estabelecer um acordo de paz. E novamente, ele vira o arco para si. Note que ele vira o arco para si mesmo. Virar o arco para si significa: a guerra acabou. Vamos fazer um tratado de paz. Porque se eu for, como um guerreiro, lutar contra você, eu vou pegar o meu arco e vou apontar para você. Se eu não aponto o arco para você e o viro para mim, significa que eu não preciso mais de ataque nem de defesa. Você não é uma ameaça para mim e eu não serei uma ameaça para você. Vamos continuar? Outro exemplo aí também, Ibibicin. Ibibicin foi o último monarca de Ur, da cidade de Ur, antes que ela caísse nas mãos dos arameus. E Ibibicin é apresentado nessa imagem aí também como sendo um rei em tratado de paz, pisando seus inimigos, mas com o arco voltado para si.
Então, por essas imagens que eu apresentei aqui, a gente tem uma ideia clara que no Oriente Médio Antigo, o arco voltado para o rei significa: eu já venci meus inimigos, agora eu posso estabelecer a paz. Deus já havia vencido seus inimigos. Eles haviam sido mortos nas águas do dilúvio. Então, por isso, agora, ele pode colocar nas nuvens o seu arco voltado para ele, significando um acordo de paz. Aí faz sentido o que ele diz no verso 17: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e entre todos os seres vivos sobre a terra. É um paradoxo, mas Deus, às vezes, proclama a guerra para estabelecer a paz. Todos nós estamos vivendo como aquele povo anterior ao dilúvio, que, aliás, Jesus usou como paradigma dos dias anteriores à sua vinda. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, em que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento e não perceberam até que entrou Noé na arca e veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, nós estamos vivendo como os antediluvianos e estamos vivendo também numa guerra espiritual. E Deus, como um poderoso guerreiro, demonstrado em Apocalipse como sendo um guerreiro que vem montado um cavalo branco, ele traz consigo um arco, o arco da justiça. E na cultura da época de Moisés, na cultura antiga, quando você vencia os seus inimigos, aí você estava pronto para estabelecer a paz com aqueles que sobreviveram ou com aqueles que você não precisou destruir porque não eram seus inimigos. Ou seja, de acordo com a cultura da época, a paz sempre sucede à batalha. A paz não é algo que se ganha de graça. Para ter a paz, é preciso primeiro ter a guerra. E depois que tem a guerra e que os inimigos são vencidos, aí o guerreiro pode virar o arco para si e colocá-lo como símbolo de um tratado de paz, de uma aliança, de um acordo. Deus, no dilúvio, vence os seus inimigos e agora sim, ele volta o arco para si, demonstrando boa vontade em fazer um tratado de paz com o planeta Terra. É assim que nós estamos, meus queridos, num conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E os dois lados querem você. Cuidado, não dá para ser neutro em relação à guerra cósmica da luz contra as trevas. Colocar-se em neutralidade já é estar em oposição a Deus. Bem, o nosso tempo está avançado e a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Mas semana que vem nós vamos ter outro encontro para continuar falando sobre o livro do Gênesis. Então não perca, quarta-feira, às 20 horas, material inédito aqui na plataforma. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.